abdominais, uma temática que tem sempre em voga, sempre curiosidade, sempre dúvidas, e por isso nós vamos fazer uma videoaula sobre abdominais, e hoje o enfoque dos abdominais é na prancha abdominal. Então nós vamos explorar hoje esse instrumento chamado prancha abdominal, vamos fazer algumas variações de abdominais aqui, e lembrando que todas as variações, todos os exercícios que nós vamos mostrar são exercícios abdominais. O que muda dentro desses exercícios abdominais é a pergunta que nós devemos fazer, na verdade, é quais são os grupos abdominais que estão atuando aqui. Então nós podemos atuar em grupos musculares abdominais que fazem a flexão da coluna vertebral, que são um determinado grupo de músculos, ou nós podemos fazer em grupos abdominais ou músculos abdominais que fazem a flexão do quadril, que são outros grupos musculares. Ou seja, exercícios abdominais, existem diferentes técnicas, diferentes execuções, e dependendo das técnicas, das posições e das execuções, grupos musculares diferentes que estão situados na região abdominal estarão sendo colocados em xeque, estarão sendo treinados, estarão sendo exercitados. Então depende muito da execução que nós estejamos realizando para solicitarmos um determinado grupo muscular ou outro. O certo é que todos os músculos envolvidos hoje aqui, que eu vou detalhar para vocês, são músculos da região abdominal. Entretanto, não são os mesmos músculos dependendo da técnica, da forma com que se execute. Então, mais uma vez, eu vou pedir para o Jefferson nos auxiliar aqui, que ele vai demonstrar os exercícios. Nós vamos para o clássico, tá, Jefferson? Vai sentar, vai fixar os pés, isso é um ponto importante, e vai deitar. Isso. Então, a primeira coisa, a altura que nós devemos colocar a resistência para posicionamento do joelho é uma altura tal que permita, uma vez o pé fixado no outro anteparo de resistência, que o joelho fique aproximadamente 90 graus. Dentro dessa posição aqui, o indivíduo já se encontra deitado, é a forma mais adequada de começar o exercício. O posicionamento de membros superiores existem vários, aí vai depender do torque que nós queremos gerar, da resistência que nós queremos gerar sobre os músculos abdominais. Por enquanto eu estou tratando de músculos de uma forma bem genérica, bem geral, músculos abdominais. Então, para nós mostrarmos alguns exercícios aqui agora, eu vou pedir para que o Jefferson cruze os antebraços, mão nos ombros e cruze isso na frente do tronco. Então, nós vamos começar pelo exercício mais clássico, provavelmente mais clássico aqui da execução do abdominal na prancha, que é uma flexão completa do tronco e voltar. Então vamos lá, Jefferson, sobe, isso, até aqui, volta, vamos limitar um pouquinho essa tua subida, isso, volta até lá atrás, pode tocar tuas escápulas no banco, isso aí, tocou as escápulas no banco, subiu, isso, ok, vai lá mais uma vez, ok, relaxou um pouquinho. Essa é a execução mais clássica do exercício abdominal na prancha. Agora o que nós temos que analisar? Nós temos que analisar que o Jefferson está praticamente mantendo o alinhamento do tronco, ele tem uma pequena flexão da coluna vertebral, mas ela é bem pequena, e a partir dessa pequena flexão da coluna vertebral, ele mantém o posicionamento do tronco como um todo, a partir de uma contração isométrica, olhem bem e observem bem, uma contração isométrica de reto abdominal, de musculatura oblíqua interno e externo, e em alguns casos, entrando também o músculo transverso, dependendo do ato respiratório que ele esteja fazendo aqui. Isso na face anterior e lateral do tronco, na sua parte mais de baixo. Na face posterior, ele vai ter uma contração também isométrica de quadrado lombar e eretores da espinha. Qual é a lógica desses músculos que fazem uma contração isométrica? Manter o posicionamento do tronco, manter esse alinhamento do tronco para que outros músculos venham a agir de forma dinâmica e verdadeiramente produzam o movimento que nós vimos. Então agora eu vou pedir para o Jefferson executar de novo, eu quero que vocês analisem só a musculatura isométrica, ou seja, reto abdominal, quadrado lombar, eretores da espinha e oblíquos, mantendo um alinhamento do tronco aonde se faz uma contração isométrica. Então, por favor, Jefferson, executa lá. Ó, pode ver que o alinhamento do tronco está sendo mantido, ele vai até um ângulo tocar as escápulas e volta. Eu limito um determinado grau de flexão do tronco aqui à frente. Isso, ok, Jefferson, descansou lá, relaxou. Você pode notar então que isso é tudo contração isométrica de tronco. Músculos que verdadeiramente estão agindo aqui são músculos que nós chamamos de flexores do quadril, que eles vão agir sobre a articulação do quadril, fazendo com que a região lombar se aproxime da região da coxa. Ou seja, nós estamos fazendo um movimento de flexionar quadril, só que em cadeia fechada, já que a parte distal, os membros inferiores, estão fixos. E a parte proximal, que aqui nós estamos relacionando a coluna vertebral, está móvel no espaço, se movimentando. Isso é uma forma que nós chamamos de execução em cadeia fechada. E a musculatura atuante nessa flexão do quadril aqui em cadeia fechada são os flexores do quadril. Então entra aí reto femoral,
sartório, o ilho e o psoas. E aí nós podemos ainda considerar o psoas maior e menor. De uma forma geral, normalmente é chamado de ilho psoas, o grupo muscular. E então, ilho psoas, de uma forma geral, se relacionando a esse grupo muscular, sartório e reto femoral. São os principais flexores do quadril que nesse movimento que nós acabamos de demonstrar aqui, agem de forma dinâmica produzindo movimento. Mais 3 repetições, Jefferson, só para a gente fechar bem essa análise aqui. Então esse movimento reto abdominal se encontra em isometria e quem produz o movimento realmente são os flexores do quadril. Ok, relaxou. Esse é um primeiro movimento que nós conhecemos aqui na prancha abdominal de execução. Um segundo movimento ainda para abdominais, mas que nós vamos mudar fortemente o enfoque muscular, é um movimento abdominal no qual a região lombar não vai se deslocar do banco. Ou seja, eu vou exigir agora que o Jefferson não execute a flexão do quadril e, pelo contrário, a exigência de movimento agora é que ele execute uma flexão da coluna vertebral e não retire a região lombar de contato com o banco. Com isso, eu vou garantir que o músculo atuante dinamicamente no movimento é reto abdominal é o reto abdominal mais os oblíquos, interno e externo. Porque aqui agora nós vamos executar uma flexão da coluna vertebral e não uma flexão do quadril. Então, para que eu tenha segurança nessa execução, que ela seja a flexão da coluna vertebral e não flexão do quadril, eu não posso fazer com que a lombar se aproxime da região de fêmur, porque dessa forma eu estaria fazendo uma flexão do quadril. Então, nesse sentido, eu peço que a lombar fique em contato com o banco. E o que vai se deslocar, mais uma vez, vai ser a região superior do tronco, a região de escápula. Mas vocês vão notar bem que o movimento vai ser agora, o enfoque do movimento será sobre a coluna vertebral. Vamos lá, Jefferson, então, mantendo essa região aqui. Isso. Sobe o que tu consegue subir, volta. Isso, excelente. Sem tirar a região lombar de contato do banco. Então, com isso, a gente garante que os flexores do quadril acionados isometricamente só no final do movimento e dinamicamente, fortemente acionados agora reto abdominal e oblíquos. Ok, descansou um pouquinho. Com a mesma posição de membros superiores, ou seja, eu não adotei outro posicionamento de membros superiores, eu mantive o posicionamento de membros superiores e eu alterei completamente o enfoque muscular atuante no exercício abdominal. Nós poderíamos mudar o posicionamento de membros superiores para aumentarmos ou diminuirmos a intensidade do exercício para o mesmo grupo muscular, desde que a execução seja a mesma. Nós poderíamos inclinar mais a prancha abdominal, aumentando a intensidade sobre os exercícios abdominais. Então nós teríamos 2 formas de aumentar a intensidade dos exercícios abdominais. Ou aumentando os braços de alavanca de membro superior, que é o que eu vou mostrar agora na sequência, e depois ou inclinando mais a prancha abdominal, que é o que nós também vamos mostrar na sequência. Mas de qualquer forma eu vou manter os padrões de movimento. No primeiro movimento, trabalhando flexões de quadril, e no segundo movimento, trabalhando a flexão da coluna vertebral, isolando o reto abdominal. Então, Jefferson, eu vou pedir que tu faça um movimento completo agora, só que com o braço para trás. Projeta ele para trás. Isso, vai ter que fixar ele ao lado da orelha. Fixa aqui. Isso. Movimento completo, 3 flexões. Completo, subindo. Isso, perfeito. Segunda, isso, perfeito. Terceira, ok, pode relaxar. O que nós fizemos aqui, pessoal? Nós trabalhamos com os flexores do quadril, isometricamente com o reto abdominal e oblíquos, um pouquinho transverso do abdômen, dependendo do ritmo respiratório que o Jefferson esteja fazendo aqui. Mas como nós estendemos os braços, flexionando o ombro e estendendo o cotovelo, fixando o braço ao lado das orelhas e aí não movimentando mais, nós aumentamos o braço de alavanca, o peso corpóreo foi deslocado para a região mais distante do ponto de lombar e com isso nós aumentamos a intensidade da atuação dos flexores do quadril. Vou pedir para o Jefferson fazer mais 3 vezes aí, para que a gente demonstre. Flexores do quadril trabalhando agora mais intenso em função do braço de alavanca maior. Ok, Jefferson descansou lá. Nós podemos executar da mesma forma, só agora mudando o movimento para que a região lombar fique fixa no banco, não se movimente, não acionar flexores do quadril e acionar agora dinamicamente o reto abdominal e oblíquos. Então, Jefferson vai executar a mesma forma, só agora não tirando a lombar do solo, tá? Vai lá. Isso, perfeito. Isso, perfeito. Mais 2. A última. Aí, ok. Dessa forma, o processo tifoide e região pubiana se aproximam, o reto abdominal trabalha e trabalha forte. E dessa forma nós aumentamos de novo o braço de alavanca. E aumentando o braço da alavanca, aumentamos a intensidade. O movimento, quero chamar a atenção disso, o movimento é o mesmo, exatamente o mesmo. O que nós mudamos foi o braço da alavanca e com isso aumentamos a intensidade.
Então, o que vocês podem notar? Que nós temos dois movimentos padrões aqui. Um movimento onde o tronco se locomove, a região lombar perde o contato com o solo, ela se aproxima do fêmur. O reto abdominal atua como isométrico estabilizador, sinergista estabilizador, assim como os oblíquos. E os flexores do quadril são os músculos primários dinâmicos do movimento, aquele movimento mais amplo. O movimento mais curto, onde a lombar fica em contato com o banco, é um movimento onde nós aumentamos o braço de alavanca ou diminuímos o braço de alavanca, aumentamos ou diminuímos a intensidade, mas o movimento se restringe dinamicamente a reto abdominal e oblíquos. São formas de, mantendo o padrão de movimento, em acelerar mais ou menos, intensificar mais ou menos a ação muscular. E a outra forma é inclinando mais a prancha, que é o que eu vou pedir para o Jefferson agora sair um pouquinho. E nós vamos inclinar um pouquinho mais a prancha para poder mostrar para o pessoal. A gente vai fazer algumas repetições agora aqui, só para identificar o processo. Ok, Jefferson, entrou lá. Está bem mais inclinado. Quanto mais inclinado estiver a prancha, mais intenso vai ser o exercício. Mantendo o mesmo padrão de movimento. Pode descansar um pouquinho, Jefferson. Então, quanto mais inclinado nós posicionarmos a prancha, maior vai ser a intensidade dos grupos musculares abdominais atuando, que podem ser os flexores do quadril ou os flexores da coluna vertebral, ou seja, reto femoral, sartório e ilio-psoas, os flexores do quadril, ou reto abdominal e oblíquos, os flexores da coluna vertebral. Então, nós vamos fazer o movimento completo, só com o braço na frente do tronco, tá, Jefferson? Vai lá, subiu, isso. Vai de novo, tranquilo, mais uma. Ok, descansou, parou, beleza. Então, intensificamos o trabalho. O padrão de execução, a técnica de execução é a mesma, não se modificou nada, né? Então, nós temos aqui os flexores do quadril atuando. Agora, Jefferson, mantendo a tua lombar em contato com o banco, a prancha abdominal, tu vais fazer a maior flexão possível da coluna vertebral, sem deslocar a região lombar. Isso, perfeito. Reto abdominal dinamicamente junto com oblíquos, forte, ok, descansou. Então, dessa forma, vocês conseguem notar que a inclinação da prancha abdominal, ela intensifica o trabalho. Quanto mais inclinada a prancha abdominal, mais verticalizada, maior é a intensidade desse trabalho. E o padrão de movimento geral para a execução é esse, mantendo a lombar em contato com a prancha, o banco, aciona-se reto abdominal fazendo uma flexão da coluna vertebral. Fazendo um movimento contrário, aciona-se outros grupos musculares, os flexores do quadril, com um movimento mais completo. Então, por hoje, nós vamos ficar nessa primeira análise do reto abdominal. Em outras videoaulas, em outros momentos, nós iremos trazer para vocês outras variações de exercícios abdominais em cima da prancha abdominal. Lembrando mais uma vez que dúvidas, questionamentos, observações sobre a videoaula, alguma dica, alguma coisa nesse sentido, pode ser comunicado para nós via e-mail. Nós estamos aceitando todas as suas dicas, todas as suas colocações, observações ou questionamentos. Teremos o maior prazer em responder. Então, até uma próxima videoaula. Um grande abraço.